Bom, queridos do quarto ano, estamos aqui de volta, né? Hoje, primeiro preciso falar uma coisa, que vocês estejam bem, estejam em casa, se cuidando bastante, também fazendo as atividades com calma, com muita atenção, com muita concentração, sempre com o adulto ao seu lado para te orientar, viu? Não esqueçam de fazer, porque nas lives faremos as correções. Hoje eu estou aqui para falar do livro paradidático do segundo bimestre, que é exatamente esse aqui, Dona Palavra. Uma história interessante, que é, como dizer, de pura imaginação, né? É muita fantasia e vocês vão gostar. Vou dar uma lida rápida em algumas partes, que é para esclarecer um pouco mais. E posso dizer para você que é uma história bem fácil de entender. Se você tiver alguma dúvida, você vai aqui atrás e dá uma lida nessa sinopse, que é o resumo da história. Que diz assim: uma professora passava a lição de casa quando ela foi interrompida por um aluno que trocou o nome dela. Era Mariana o nome da professora, né? E ele começou a chamar a professora de Dona Palavra. A partir desse fato, ela se lembrou de que também já tivera uma Dona Palavra, uma professora na sua vida, né? Que ela também achava que era assim. Era a Dona Margarida, sua professora nos anos iniciais. Juntando-se a bem concebida história de Dona Palavra ao texto cifrado, encontramos um belíssimo livro de literatura infantil. Um verdadeiro desafio para a curiosidade da criança. Então, a gente pode trabalhar como se escreve uma carta, você vai aprender melhor um convite, um diário, entre outros. Então, a história diz o seguinte: Dona Palavra. Quem escreveu foi Ronald Claver, que diz assim, as ilustrações, está escrito aqui, Fê, né? A editora FTD. Aqui ela está dando uma dedicatória, para o Lúcio e a Mariana, que além de irmãos são grandes amigos, na maior parte do tempo. Para a Mariana, naturalmente, e para Jussara Brasil, que concebeu os desenhos com antecedência. Aqui são dedicatórias. Aqui inicia a história que diz assim, Dona Palavra. Então, a professora Mariana estava fazendo um ditado. E quando ela estava ditando uma tarefa para casa, ela falou uma determinada palavra e um aluno chamado Pedro Honório disse assim, Dona Palavra quer dizer, Dona Mariana, ele começou a chamar a professora de Dona Palavra. Vou ler esse pedacinho para você entender melhor. Dona Palavra quer dizer Dona Mariana. A palavra bem-vindo tem hífen. Hífen é aquele tracinho que vocês já aprenderam nos substantivos compostos. Alguns com hífen, outros sem, né? Aí a professora diz assim, claro que tem, Pedro Honório. Mas você me chamou de Dona Palavra. Eu queria saber por quê. Aí o menino começa a murmurar. Ouviu-se um murmúrio em toda a sala. Todos os alunos começaram a murmurar, né? Quer dizer, falar baixinho. Desculpe, Dona Mariana, mas a senhora parece gostar tanto de palavras que acaba sendo uma palavra. Então, ele associou a professora às palavras. Aí a professora pergunta, bonita? Brincando com ele. Aí ele responde, pra lá de bonita, muito caprichada, embora um pouco redondinha. Respondeu o menino já com liberdade. Dona Mariana diz assim, sabe, Pedro Honório, também tive uma Dona Palavra, era minha professora dos anos iniciais, ou seja, primeiro ano, né, segundo ano. O nome dela era Dona Margarida. E sabe de uma coisa, Pedro Honório? Quando tinha a sua idade, fiz um caderno com as minhas redações. Mas onde ficou esse caderno? Era um caderno de capa dura, de araminho, quer dizer, de espiral, e trazia na capa a fotografia do coreto da nossa Praça da Liberdade.
e na contracapa o hino nacional. Mas onde ficou esse caderno? Em alguma gaveta, disse a professora. Não, disse o menino com certa intimidade, já determinando onde o caderno havia ficado. Chegando em casa, corri ao espelho. Estava realmente redondinha. Eu era uma palavra redonda como a lua cheia. E terça-feira de carnaval. A professora falando. Depois fui às gavetas, estantes, à procura do meu caderno de capa dura e do meu passado. Fui encontrar entre 2 dicionários grossos, abandonado e descorado. Ele resistia ao tempo, quer dizer, estava guardado na gaveta há muito tempo. Primeira página, o título em letras garrafais, quer dizer, bem grandes, né? Aquelas letras bem grandes, tipo caixa alta. Caderno de composição de Mariana M. Comecei a ler devagar, virei uma folha, 2 folhas, mais outra. Não precisava de pressa. A viagem seria terna, mas certamente doeria. E lá estavam minhas palavras do tempo de quando eu era menina. Havia de tudo. Aí ela viu muitas cartas que ela escrevia à sua avó. Sempre que acontecia uma coisa importante, assim, inesperada, ela escrevia para a vovó. O passeio no zoológico, a criação do mundo e um pequeno diário. Ela também tinha um diário. Com o coração pedindo socorro e lágrimas penduradas, eu não parei de ler. Era uma viagem ao país do faz de conta, ao país do nunca. Quer dizer, ela começou a ler aquele caderno de redações e começou a viajar, como se estivesse viajando, porque, na verdade, as histórias permitem que, em algumas vezes, a gente viaje, né? Vá viajando de acordo com a história, claro, mentalmente. Encontrei nessa viagem uma confissão e promessa. Quando crescer, quero ser Dona Margarida, a minha querida Dona Palavra. Quer dizer, é a professora Mariana que estava falando que queria ser como a professora dela, Dona Margarida, que também para ela era uma Dona Palavra. Aqui ela mostra uma carta para a vovó. Aliás, ela escreve várias cartas para a vovó. Aí ela diz que nasceram os filhotes, fala dos animais, né? Que ela tinha muito cuidado com os animais. E a novidade maior que ela queria contar para a avó, ela nunca imaginou que as palavras falassem. Aí ela diz: você imaginou, vó? A professora começou a aula dizendo que as palavras são desenhos que falam. E ainda disse assim: querem ver? Essa não, professora, falou o Geraldinho, já no tempo da professora Mariana. Quem falou que a palavra é um desenho? Falou com firmeza Terezinha. Ah, vocês estão duvidando de mim, não estão? Pois provo para vocês que a palavra é um desenho que voa, que canta, que anda. Querem ver? Isso ela contando para a vovó. Aí, vovó, a professora foi ao quadro e escreveu a palavra asa, como todo mundo escreve. Depois ela caprichou na letra e a palavra adquiriu asas e voou assim. Quer dizer, toda palavra que ela escrevia, ela dava vida, ela imaginava de acordo com a coisa, objeto, fruta, alguma coisa ou um brinquedo que aquela palavra significasse. Então, era assim. Depois, ela nos contou que um poeta gaúcho, Mário Quintana, que todo mundo já deve ter ouvido falar, disse que a palavra monstro é monstruosa, porque é uma palavra fechada. E quando a gente a pronuncia, ela sai pelo nariz. É que tem o quê, gente? Vamos lembrar. Um som nasal. Monstro, né? Ela tem uma vogal nasal, que é o on. Lembraram? Se monstro fosse cheia de ais, como janela, ninguém ia ter medo. E os fazedores de desenhos animados iam ficar pobres. Aí, mais uma palavra. Depois foi a vez da palavra escorregador. Lembrei-me do brinquedo e descobri que essa palavra é mesmo escorregadia.
Vejamos, a maneira que ela escrevia realmente dava a ideia de um escorregador, né? E que a palavra avião voa em todas as direções. Assim, ela desenhou um céu e as letrinhas como se estivessem voando, né? Em várias direções. E que a palavra buraco tem uma enorme cratera logo na primeira sílaba, quer dizer, no bu, como se o U fosse uma cratera. Tudo fazia parte da imaginação dela, né, gente? E tinha uma certa lógica. E que a palavra montanha é cheia de morros e tem um pico na parte mais alta da palavra, que seria o quê? A letra M, né? Aí ela desenhava como se fosse realmente uma porção de montanhas. Que a palavra eletricidade é cheia de fios e energias. E se não tomarmos cuidado, pode dar choque. Aí a palavra seria escrita assim, ó, como se estivesse dando realmente choque. Ainda coloca uma tomadinha no final. E outras palavras foram aparecendo. Até a palavra rio veio nos convidar a tomar um banho de cachoeira. Aliás, anda fazendo muito calor. Aí nos refrescamos na cachoeira do rio. Aí ela desenhou lá a palavra cachoeira, a palavra rio, como se fosse realmente água, né? Com as ondas, dando a ideia de realmente rio. Mas como tudo que é bom acaba depressa, ela pediu-nos para casa que desenhássemos outras palavras. Aí ela diz assim, estou louca para ver a palavra serpente, dar um bote e caminhar entre as folhas assim. Ou seja, tudo fazia parte de uma imaginação, né? Como dizia o Tiago, o irmão dela, que a palavra serpente poderia virar pente. Ou seja, uma palavra dentro da outra, né? Tudo fazendo parte da imaginação da criança. Agora, não posso ver uma palavra que logo quero descobrir o seu mistério. Ó, vó, só tem mais uma novidade. Ela adorava contar novidades para a avó. Não é nem novidade, é uma coisa que aconteceu com a minha outra avó, a avó Olga. Ela ficou doente e foi parar no hospital. A gente nunca imagina que a avó da gente fica doente. E um dia desses, peguei papai falando sozinho. Mãe e Flor não deveriam ficar doentes. Nunca de nunca. E terminando a cartinha, ela diz assim a Mariana. Fico por aqui, depois lhe mando as palavras que eu inventei. Um beijo da neta que a adora, Mariana. Aqui ela vai falar da casa. Então, gente, a Mariana, que era dona palavra, né, batizada pelo Pedro Honório, ela gostava muito de fantasiar, como eu já disse, e nas palavras ela costumava fazer cartas enigmáticas. Aqui nesse capítulo, Minha Casa, ela faz algumas cartas enigmáticas. Aí eu vou lê-las para vocês poderem descobrir os mistérios das palavras, né? E diz assim, minha casa. Dona Palavra, quer dizer, Dona Margarida, pediu-nos que contássemos como é a nossa casa. Em vez da palavra, vem o desenho. Abri as portas da minha imaginação e as janelas da realidade. E quem quiser conhecer como é a minha casa, agora é fácil. Basta abrir os olhos e percorrer com o coração as salas e os corredores de minha casa. E vai encontrar o Mandioca, o Godofredo, a tia Lili e o meu segredo. Minha casa tem altos e baixos. Os altos são as pernas dos móveis da tia Lili, do papai e as pilhas de livros que estão em todo lugar. Os baixos são o Mandioca, o Godofredo, o Belela e eu. O Mandioca é branco e torto. É um legítimo vira-lata, ou seja, um cachorrinho. Já comeu o calcanhar da vó Donana, o crochê da mamãe, a dentadura da tia Lili e a fita
do naufrágio do Titanic. Por isso vive malhado. Dodô, meu irmão, não percebe que eu existo, pois vive tropeçando em mim. Tia Lili queixa-se de dor de dente o dia inteiro. Embora ela não tenha dentes nem dentadura, papai está sempre saindo e mamãe chegando. Cada palavra ela enfatizava, né? Quer dizer, ela destacava com alguma coisa. Mamãe estava sempre chegando para reparar nossos malfeitos, ou seja, as artes que eles faziam, né? Lia, minha irmã, me trata como se eu fosse uma criança. Me dá banho, troca minha roupinha, me leva para fazer pipi, pinta minha cara e passa batom. E quando Godofredo, o galo, canta lá no quintal, ela reza para o meu anjo da guarda e me põe para dormir. Faço o mesmo com Belela, minha boneca de verdade. Minha casa tem um segredo que ninguém sabe. Fica no cantinho do meu quarto. Quando todos dormem, vou para lá, convoco meus duendes e fadas, abro um livro de história e tudo vira pedra, tudo vira flor. Ela dá asas à imaginação, né? E no capítulo 4 ela fala das bruxices de Lililde. Aí ela diz assim, também escrevendo para sua avó. Imagine, vovó, uma festa de bruxas. Bruxas e bruxas com aquelas roupas esquisitas, dançando sem parar. Bruxas atuais, bruxas de ontem. A senhora sabe, bruxas e bruxas não morrem. Bruxos, né? Também. E bruxas não morrem. Dão um tempo. Esse baile aconteceu numa sexta-feira 13, durante o penúltimo luar de São Jorge. Lililde, a maga feiticeira, preparou toda a festa. Fez uma convocação geral, quer dizer, convidou a várias pessoas, né? Pediu a liberação do trânsito ao bruxo mor, que era o Valsorão. O que quer dizer bruxo mor? Era o chefe dos bruxos, né? Aí diz assim, escritório bruxa. Aí aqui tem as regras, né? E no final ela assina Lililde, maga feiticeira. E até desconvidou a fada madrinha. Aqui ela mostra uma carta, como se fosse um desconvite, que não convidando a fada madrinha para a festa. Ela montou em sua vassoura, ligou a chave e a vassoura não pegou. Procurou a poção mágica e não achou. Ligou para o Asdrubal. Era um mecânico vassoureiro, mas ele estava a caminho do baile. Não pôde atender a Lililde. O baile já ia começar. Nossa Lililde estava presa em casa. Furiosa, ela foi ao espelho, pediu uma explicação. E mais furiosa ficou quando o espelho, em vez de solucionar o seu problema, mostrou o baile. E sabe quem estava dançando na maior regateirice? O Vassourão. Com o Vassourão, a fada madrinha, a avó. Isso aqui também ela contando para a avó. Sempre que ela tinha uma novidade, ela gostava de contar para a vovó, né? Então, quando ela viu a festa, o Vassourão era o bruxo-chefe, né? O bruxo-mor, que estava dançando com a fada madrinha. No capítulo 5, ela fala de uma visita ao zoológico. Ela fala dos animais. Aqui ela vai realmente, de novo, usar a sua imaginação. O título é Visita ao Zoo. Ela diz assim, ontem fizemos uma excursão ao Jardim dos Animais. O zoo é muito legal. É como um hotel, vó. Cada bicho tem seu quarto.
Os quartos são diferentes, porque os bichos são diferentes, ou seja, são os habitats. São os lugares onde eles têm a maneira certa já de viver, né? Nunca poderia viver com a zebra, porque enquanto a girafa engolia um poste, a zebra vestiu o pijama do avô e nunca mais o tirou. Agora, bicho legal mesmo é o elefante. O elefante, ele é enorme, é extenso, nele tudo sobra. São cartas enigmáticas, tá vendo? Que eu estou decifrando para vocês. Nele tudo sobra, quer dizer, ele era muito grande, ele era muito gordo. Tem 2 orelhas que mais parecem cortinas ao vento. Não é? A orelha do elefante não fica abanando como se fosse cortinas? E ela continua sua carta enigmática. Tem 2 rabos, um na frente e outro atrás. Tem 2 dentes fora da boca e muitos dentro. O seu pé é redondo como uma bola de futebol. E quando ele caminha, parece que o mundo vai afundar, de tão pesado que ele é, né? Aqui ela encerra a parte do Zou e entra no capítulo 6, que ela fala do mundo. O mundo, ela fala que Deus fez o mundo do nada. E agora quer que cada um também invente um mundo. E nos deu papel em branco, lápis de cor, canetinhas. Ela falando que a professora deu papel em branco para que eles criassem um mundo do nada. Deu tintas e também pincéis. Comecem desenhando uma paisagem. Não se esqueçam dos rios, das montanhas e das nuvens. E para habitar esse mundo, inventem uma personagem. Aí ela, mais do que depressa, inventou a personagem dela, né? Ela colocou o título, O Mundo. Primeiramente, invente uma bola e deixe-a deslizar no espaço sideral. Depois, deixe que a água escorra nela. Prestem bastante atenção que eu estou decifrando as cartas para vocês, senão vocês não vão entender. Vou repetir, o título é O Mundo. Primeiramente, invente uma bola e deixe-a deslizar no espaço sideral. Depois, deixe que a água escorra nela, por dentro, para ela não morrer de sede. Em seguida, coloque montanhas e matas para que ela possa respirar. E com o seu dedinho mágico, vá arrumando as coisas. Uma cachoeira aqui, um rio acolá, quer dizer, mais adiante. A paisagem está pronta para ser habitada. Depois você cria o homem e reza para ele não chutar a sua lua para fora. Ela termina esse capítulo e entra no diário. Ela adorava o diário. Tudo que acontecia, ela relatava no diário para quem? Para sua avó. Então, aqui ela fala da véspera do aniversário dela. Ela estava dizendo para a avó que ia fazer 10 anos no dia seguinte e que estava estranhando o silêncio de todos. Quer dizer, ela não estava vendo movimento, né, de festas. Ela diz assim, ano passado já sabia até o que papai ia me dar. Para quem ainda não sabe, ganhei o Godofredo, que agora guardo com valentia no terreiro, que era o galinho dela. Tinha um galinho chamado Godofredo. Para quem também não sabe, Godofredo não é cachorro nem gato. Ele é um galo carijó. Ano passado, a casa era toda agitação. Mamãe costurando um vestido novo, vovó fazendo os doces. Quer dizer, ela via movimento de festa. Então, ela quer dizer para a avó que esse ano aí de aniversário ela não estava vendo nada diferente. Dizia assim, hoje está todo mundo calado, nenhuma movimentação, telefonemas ou doces. Será que esqueceram meu aniversário? Quero confessar uma coisa, vou fazer 10 anos. Adoraria ganhar um bicho de pelúcia do meu tamanho. Aí está dizendo assim, Mariana, aniversariante ansiosa. Aí ela continua a cartinha para a vovó, dizendo que ia entrar de férias e que ia conhecer o mar. Aí ela fala sobre o mar, né? Aí foi para a escola, quando voltou, nada. À noitinha, a mamãe pediu para ela ir ao supermercado com a tia, que era a irmã da mãe.
Aí ela foi, já tinha até esquecido o aniversário, mas quando ela chegou em casa, ela levou um baita susto. A casa estava toda apagada e quando acendi a luz da sala, todos estavam lá. E foi tanto abraço, tanto presente, que quase morri de alegria. E entre os 1000 abraços e presentes, lá estava o Branco de Neve, que apesar do nome era quase todo preto, apenas a cara era branca. Branco de Neve é meu urso de pelúcia, durmo com ele. Quer dizer, ela conseguiu realizar um sonho, né? Brinco o tempo todo com o meu branco, mas faz parte da paisagem do meu quarto. Papai adivinhou o meu sonho. Legal, viu? Ela ganhou o urso que ela tanto queria. E o mar? Ela queria conhecer o mar. No dia seguinte, ela diz aqui para a vovó que ia conhecer o mar no dia seguinte. E dizia que era perigoso, violento, traiçoeiro. Dizem tanta coisa do mar que ela nem conseguia dormir. Ela estava muito ansiosa. Não posso levar o Branco de Neve. Além de grande, faz calor. E a mamãe diz que a umidade do mar pode estragar o meu branco. Claro, né? Por causa da maresia, né? Aí ela fechava os olhos e via o anjo da guarda de plantão e sonhava com as férias e o mar, sempre usando a imaginação. Mariana, menina que sonha e sonha. E aqui ela fala do fim das férias, quando ela voltou de férias, todos queriam saber como era o mar. Sazica, minha tia-avó, não acreditava que exista aquele mundão de água, e ainda por cima salgada, e que não transbordava. Só o Branco de Neve, em seu silêncio, parece que entendeu minhas explicações. Falando do ursinho, né? Na escola, a professora pediu uma redação sobre o que vimos nas férias. Aí ela diz aqui para a vovó que escreveu depois de muito rabiscar sobre o mar. Aliás, não escrevi nada, apenas reproduzi o que vi. O que eu vi de papai e Sacica, que era a tia, né? Aqui ela fala como é que ela imaginou o mar, né? O mar é uma montanha que mexe, que vai e volta e vai. O mar é enorme, é grandão, não cabe nos olhos. Os olhos às vezes transbordam, o mar não. Mariana, menina que sabe e não sabe sobre o mar. Aqui ela já relata sobre o primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, Dona Margarida perguntou, já sabe que Dona Margarida era professora dela, né? Perguntou sobre o futuro. Pedro Honório diz que vai ser médico. Rosinha quer ser dentista. Juca quer se tornar um craque de futebol. Leilane é uma artista de cinema. E sabe o que eu quero ser quando crescer, vó? Ela dizia, professora, como Dona Margarida, minha querida Dona Palavra. Então, resumindo a história começa com Dona Mariana, que era professora, e a Mariana, ao ser, o aluno chamou a atenção dela, perguntou se bem-vindo tinha hífen, que é aquele tracinho que separa algumas palavras, inclusive alguns substantivos compostos, né, que podem ter o hífen ou não. Aí, a Mariana, que já era professora de Pedro Honório, quer dizer, ela também se tornou uma professora, começou a lembrar da sua infância e dizendo para o aluno que também teve uma Dona Palavra em sua vida. A partir daí, ela foi procurar o seu caderno de redações, começou a relembrar o seu passado, as cartas para sua avó, foi dando asas à imaginação. Cada palavra que ela escrevia, ela desenhava como se realmente fosse tipo o avião, o avião como se estivesse voando entre as nuvens, né? A palavra avião, como se as letras estivessem voando, porque a professora havia dito que as palavras eram desenhos que tinham vida, né? Então, cada palavra que ela escrevia, ela dava vida, de acordo com a sua imaginação. Ó. Montanha, eletricidade, rio, serpente. Na palavra serpente, ela descobriu, aliás, o irmão dela,
que poderia também serpente, quer dizer, o pente dentro da palavra, a palavra pente dentro da palavra serpente. Aí ela foi contando, ela fez a carta sobre a casa dela, que ela fala tudo que ela tinha na casa dela, fala dos animais de estimação, né? Depois ela fala das bruxices de Lililde, fala da historinha das bruxas, que ela escreve uma carta que a bruxinha não seria convidada para a festa. No capítulo 5 ela vai falar dos animais, vai falar da girafa, da zebra, do elefante, dando sempre ênfase, quer dizer, sempre destacando os detalhes da palavra, né? Como se tivessem vida mesmo, como se representassem realmente o que ela significava. O capítulo 6 ela fala do mundo em geral, né? E do trabalho que a professora pediu, e aqui ela mostra como ficou o trabalho dela, que também foi uma carta enigmática. E finalizando, ela fala do diário dela, fala que ela ia fazer 10 anos, que ela estava triste, que ela não estava vendo movimentação de festa, e teve uma baita surpresa, né? Com muitas pessoas, muitos doces, né? As pessoas abraçando ela e a realização do sonho. Um era ter o ursão do tamanho dela e o outro era visitar o mar. E aqui no final do diário ela conta para a vovó o final das férias, que ela volta às aulas. Aí no primeiro dia de aula ela fala da professora, né? E diz para vocês que ela se tornou como a professora dela, a Dona Margarida. Ela também virou professora, que era a professora Mariana. E assim termina a história. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido direitinho. E aqui vocês vão ter o encarte, né? Que vai valer 1 ponto para o segundo bimestre. Como vocês já estão acostumados a fazer. Número 1, manda você completar. Ó, quais acontecimentos pertencem ao presente? Você já sabe o que é presente, o que é passado, o que é futuro, né? Os que pertencem ao presente e ao passado. Você vai escrever aqui ou presente ou passado, nesses retângulos. O 2 manda observar as páginas 16 a 19, a brincadeira feita com as palavras. Aí você vai fazer o mesmo que ela, você vai criar a sua carta enigmática, que é o nome daquela brincadeira que ela fez. Número 3, você vai numerar de acordo com os capítulos destacados no quadro. Então, você vai ler o texto. Se ele tem a ver com Dona Palavra, você vai botar o número 1. Se você achar que tem carta para a vovó, é só consultar o seu livro. Você vai colocar o número 2. Procurem fazer sozinhos, claro, com orientação de um adulto, mas sempre fazendo a sua interpretação individual, ok? Se você tiver dúvida, você vai perguntar à mamãe, à vovó, à titia, quem estiver do seu lado. Mas procure fazer, porque isso equivale a 1 ponto para ser adicionado na sua prova de português do segundo bimestre. A questão 4. Como você acha que foi a festa dos horrores? Releia o texto e faça um desenho sobre ela. É só reler o texto e mostrar aqui como você imaginou que foi, né? Que tenha acontecido. No 5, capítulo Minha Casa, Mariana menciona quem são os habitantes das salas e dos corredores de sua casa. Cite algum desses habitantes. Você vai lá e vai ver quem são, né? Ela fala dos bichinhos de estimação, ela fala da tia que não tinha dente, que vivia com dor de dente, e por aí vai. Na letra A, Mandioca é um desses habitantes? Descrevo. Quem era Mandioca? Era o galo, era o cachorro? Por aí você vai dizer como é que ele era e que animal ele era. Na letra B, qual é o segredo guardado no quarto de Mariana? 6. Que animais a impressionaram quando ela foi ao zoológico? É bem fácil, né? Como ela descreve o elefante? Aí você vai escrever aqui da maneira que você viu. Na pergunta 7. Mariana gostou de sua festa surpresa? Conte como foi. Na pergunta de número 8, desenhe o mar que Mariana conheceu. Exatamente como ela imaginou, você vai desenhar aqui. Na 9, na página 28 do livro, há um desconvite. Quer dizer, ela estava deixando de convidar a fada madrinha. Ela não queria alegria, porque era uma festa de horror. Então, ela não queria a fada madrinha, né? Você vai reescrever esse texto, transformando em convite afetuoso. Aqui no livro,
Ela diz que não queria ver a fada madrinha na festa, mas você vai fazer o contrário. Você vai fazer um texto convidando-a, lembrando que tem a saudação, inicia com o parágrafo e tem também aqui embaixo a despedida, né? Você vai transformar em um convite afetuoso, quer dizer, carinhoso, como se fosse uma bruxa bem legal e desejasse muito que a fada madrinha comparecesse à festa. Agora você vai fazer uma moldura aqui em volta, bem bonita, para deixá-la ainda mais irrecusável, o convite, né? Aqui seria o seu convite. Pode fazer uma moldura bem bonita, lembrando que isso vai valer 1 ponto, faça com muito carinho, com muita atenção, para a sua prova do segundo bimestre. Bom, qualquer dúvida, espero que vocês peçam ajuda, né? Que estamos aqui para ajudá-los. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Vocês receberão o livro com um encarte para poderem fazer, ok?